Bem-vinda ao meu canal. Eu sou Oma Nascimento, psicóloga clínica especializada em casais e família. E eu aqui, nesse canal, ajudo você a recuperar a conexão e a harmonia perdida no seu relacionamento após a chegada dos filhos. Já aproveita, me segue, clica aqui no sininho para ativar as notificações. A jornada de autoconhecimento através da parentalidade. Venho trabalhando com esse tema há um tempo, colaborando com todo o meu conhecimento, com toda a minha experiência para essa transição do casal romântico para a parentalidade, quando vocês se tornam papais e mamães, que é um momento transformador na vida de qualquer casal. A chegada de um filho altera o dia a dia, a dinâmica do funcionamento da casa, da vida de vocês, a família como um todo muda tudo. Esse momento nos força a refletir sobre as nossas experiências e as nossas histórias. Aquele serzinho abençoado que chega nos confronta com uma série de desafios e responsabilidades. O foco deixa de ser o casal e passa a ser aquele ser, os nossos filhos, porque eles dependem de nós. Eles nos convidam a olhar para a nossa história. Eu costumo dizer que é uma baita oportunidade de crescimento pessoal. Algumas pessoas evitam olhar para si ao longo da vida. Porém, quando o filho chega, não sobra muitas opções. Em nome desse ser, é tanta coisa que surge no nosso coração, no nosso dia a dia, que a gente não consegue mais fugir de nós. E isso acontece, eu digo em dobro, porque acontece com vocês dois. Vocês dois, o pai e a mãe, estão vivendo a mesma coisa, estão passando pela mesma jornada de transformação. A chegada dos filhos nos obriga a enfrentar as nossas questões. Isso pode ser um pouco doloroso para muitas pessoas, pois nem sempre temos uma história bacana para contar ou para olhar. Pode ser uma história que evitamos olhar, algo que a gente viveu na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Apesar da dor, esse processo pode ser um processo muito bonito se tivermos a coragem de acolher ele. Passar por esse processo, olhar para a nossa história, é essencial para conseguir construir uma família e educar bem os filhos. Quando engravidamos, eu digo que idealizamos um monte de coisa, mas quando o filho chega, a vida real bate a porta e precisamos aprender a nos ajustar. Todo esse processo mexe muito com um e com o outro. Não faz diferença se é o primeiro ou o segundo filho. Às vezes o impacto é maior no segundo, mas geralmente é muito no primeiro filho. Mesmo com tudo isso acontecendo, eu vejo uma enorme possibilidade de aumentar o vínculo entre vocês, casal. Por quê? Porque quando olhamos para tudo isso como um processo de aprendizado e conseguimos compartilhar isso com o nosso parceiro, falar da nossa história, falar dos nossos medos, criamos um espaço de conexão maravilhoso. Os filhos nos ensinam habilidades que nunca imaginamos ter. Uma delas é a paciência. Eu nunca fui muito paciente, mas desenvolvi muita coisa ao cuidar do meu filho. A rotina também é uma habilidade que eu aprendi, pois já que as crianças precisam de rotina, mesmo que não seja o meu lado preferido, eu precisei aprender. Muitos casais falam dessa dificuldade de adaptação, mas o filho vem te ensinar a conhecer habilidades suas
que estavam aí escondidas e eu sei que você tem. Às vezes, o comportamento do filho desperta raiva na gente e a gente precisa, como adulto, compreender de onde vem essa raiva para não ficar descarregando nos outros, porque muitas vezes descontamos no parceiro e isso cria mais e mais conflito e acabam fragilizando mais ainda a família. É muito importante que ambos os parceiros se conheçam e entendam as suas histórias para assim poder educar os filhos de uma maneira mais saudável e eficaz. A jornada de autoconhecimento é fundamental para criar filhos saudáveis e manter um relacionamento forte. É um grande convite a nos tornar conscientes do que pensamos, sentimos e como isso afeta o nosso comportamento. Olhar para as nossas histórias familiares e entender o impacto delas em quem somos é essencial para não repetirmos padrões que não desejamos transmitir. Para educar bem, é essencial que a gente entenda o nosso próprio coração. Esse casalzinho que está junto aí, você e o seu parceiro, escolheram seguir com essa família. Vocês se escolheram para serem o rei e a rainha dessa casa quando tiveram um filho. E esse filho, para ser bem educado, exige que vocês minimamente se conheçam. Um dos pilares mais importantes para criar um filho saudável, acreditem, é o autoconhecimento. Quando cada um pode olhar para si e ver qual é a sua parte, fica muito mais possível negociar e abrir mão, ceder. Os filhos são mestres que nos ensinam lições valiosas sobre flexibilidade, amor incondicional, presença. E no meio disso tudo, eu quero fazer um parênteses para falar sobre a vida corrida e a tecnologia, que muitas vezes nos afastam, nos distanciam de nós e também tiram o tempo de qualidade entre nós, os filhos, entre nós e o parceiro. A gente precisa aprender a desconectar um pouco de tanta tecnologia. Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando também de virar a câmera para dentro. A gente está o tempo todo com os olhos no mundo, na tecnologia, no celular. A gente precisa virar a câmera um pouco para nós e olhar o quanto a nossa história impacta em quem somos. O que queremos passar adiante? Se não olharmos, curarmos e nos conhecermos, passaremos adiante coisas que não desejamos de forma inconsciente, ou seja, no piloto automático. E tudo isso também é uma grande chave para a conexão de um casal. Cada um olhar para a sua história, entender o que é seu no kit e o que não é. E muitas vezes sofremos por repetirmos padrões. Reconhecer isso é um primeiro passo. E o filho é um grande presente para você fazer diferente. Mesmo que um dos parceiros não esteja disposto a buscar um autoconhecimento, o processo pode começar com quem está mais disponível, mais disposto, mais consciente. Ao mudarmos em nós, influenciamos o ambiente ao nosso redor, incluindo os nossos parceiros. A parentalidade nos oferece uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. E quando eu me torno uma pessoa melhor, tudo em torno fica melhor. E por isso que é tão desafiante também se manter conectado com o parceiro, porque eu estou vivendo um processo intenso. Ambos estão sendo convidados a aprender juntos, a olhar para a sua história. E recebemos esse chamado
E quando realmente ouvimos e vamos para o aprendizado, evoluímos, e isso facilita a conexão também de vocês. E a mensagem que eu quero deixar aqui, final, é: se eu olho para mim, eu mudo em mim, eu crio uma possibilidade de um ambiente familiar mais saudável, eu abro uma possibilidade de uma conexão maior com meu parceiro e eu dou um ambiente e exemplos mais saudáveis para o meu filho. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com outros casais que estão no relacionamento com o filho. Dá um like, me segue e aproveita, também me segue no @psicóloga Oma Nascimento no Instagram. Até a próxima!